Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MastoCast. Eu sou a doutora Brenda, sou mastologista e especialista em reconstrução mamária. E hoje estamos em mais uma conversa, mais um papo entre mulheres. E antes de iniciar essa conversa, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos episódios. Quem veio hoje é minha amiga e geriatra, a doutora Juliana Lianza. Ju, muito obrigada por estar aqui hoje. A Juliana, ela é geriatra, formada e mestre pela Escola Paulista de Medicina Unifesp. Ela é mestre em depressão do idoso e também ela fez pós-graduação em dor e práticas integrativas. Hoje ela também é coordenadora da pós-graduação do Hospital Albert Einstein de Geriatria e também faz parte como membro titular da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor. Ju, seja muito bem-vinda ao MastoCast e muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo hoje. E eu gostaria que você também se apresentasse e explicasse um pouco o que o geriatra faz. Brenda, obrigada por ter me convidado. Eu acho muito legal esses vídeos que você faz, que você coloca no seu Instagram. E eu sou geriatra, como você sabe, né? O que é que na minha prática a gente faz? Apesar de muitas pessoas terem a ideia e a concepção de que para ir para o geriatra você precisa já estar frágil, dependente, com muitas comorbidades descompensadas, mas a geriatria vai para além disso. Então a gente trabalha muito com a identificação e atrás de algumas comorbidades, como a gente faz para promover o envelhecimento ativo e saudável. Então eu tenho muitas pacientes que começam a acompanhar comigo porque os pais estão indo e aí elas percebem, nossa, existe estratégias e exames e orientações para eu ter um envelhecimento saudável, posso passar com você? Então, isso tem mudado. Perfeito, Ju. Hoje nós vamos falar principalmente, sobre mulheres 50 mais, mulheres que passaram por muitas mudanças, entre elas a menopausa. E nós sabemos que a menopausa, ela traz consigo vários sintomas associados, alterações de memória, alterações genitais, mudança no nosso corpo, mudança na composição dos ossos. A gente vai tentar abordar cada um desses assuntos e também da saúde cardiovascular, claro. Mas existem algumas vantagens que inclusive está num livro que você está lendo hoje, que você trouxe para comentar. Trouxe. E quais seriam as vantagens da menopausa? Para a gente começar a abrir esse episódio de forma mais leve, né? Porque a menopausa, ela traz sim sintomas que podem prejudicar a nossa vida, a nossa qualidade. Mas ela também tem algumas vantagens. Então, esse livro tem me deixado muito entusiasmada, que é O Cérebro e a Menopausa, da Lisa, porque ela, primeiro, é uma mulher escrevendo sobre tudo o que a gente passa e estudando, né? Pra gente... E como é uma mulher, ela também foi atrás. Nossa, não é possível que não tenha vantagens. E ela aponta algumas, né? Porque é o momento em que o nosso corpo ele deixa de reproduzir. Então, para deixar de fazer essa reprodução, a gente deixa de produzir alguns hormônios. E o nosso cérebro passa por algumas alterações que agora eu vou ter que focar no que é importante para mim nessa fase. Os 3 anos ali que ficam dessa perimenopausa, né? Após um ano antes de parar e 2 anos depois em que tem essa pausa real da menstruação, as mulheres, os estudos relatam, independente da cultura, que há uma tendência a ter uma insatisfação com a vida. Passado esses 3 anos, aí a curva é só ascendente de satisfação. Por quê? Porque o cérebro, ele passa por modificações que a gente passa a focar naquilo que é mais importante para a nossa vida após os 50 anos. E mais, também a gente passa a ter mais resiliência e sabe enfrentar melhor os problemas negativos da vida. Então, a gente tem mais resistência a tudo isso. A satisfação tende a aumentar, sim. E o que é importante? A gente entender melhor esse período e tentar ir compensando os problemas que vão aparecendo. Como agora cada vez a gente está entendendo mais, a gente sabe também quais são as estratégias para compensar e não ter tanta insatisfação nesse período. Sim, hoje como é importante, né, a gente ter essa percepção assim da menopausa, porque
quando a gente fala sobre isso, parece que é muito ruim, né? Parece que a vida muda e acaba. Mas se a gente tivesse uma visão, assim, mais positiva de tudo isso, né? Entendesse realmente como ele pode ser positivo para nossa vida, para nossa jornada. Acho que isso traz um impacto que muda, né? Muda o nosso dia a dia. E eu acho importante a gente começar a enxergar as vantagens da menopausa, porque até então é como se isso também, o livro traz essa perspectiva histórica. É como se a única função da mulher fosse a reprodução. E a partir do momento que ela perde a função de reproduzir, ou seja, de dar vida a mais uma pessoa e cuidar, então ela perde a função dela. E hoje quantas mulheres não decidem não ter filho, né? Então será que essa mulher não tem função? Sim. Então por que a menopausa faz a mulher perder a função dela? Não, nós não perdemos a função, mas essa função ela é modificada. E claro, é acompanhada por alterações que a gente vai conversar aqui. Sim. Também sobre o que é que tem de alterações negativas e como que a gente faz para enfrentá-las. Existem várias estratégias, né? Justamente para a gente extrair muito mais desse lado positivo da menopausa, né? E nesse episódio eu não poderia deixar de falar sobre a saúde das mamas. Não. Eu nunca poderia deixar de falar sobre a saúde das mamas. E nessa fase que estamos nos 50 a mais, eu falo sempre que é dos 40 a mais, né? Mas nos 50 a mais, talvez seja a população que o câncer de mama atinge mais mulheres, né? Tá. Depois dos 50 anos, é a faixa etária que realmente se apresenta o maior número de câncer de mama na população. Então, por isso que a gente sempre fala que a mamografia deve ser feita como um método de rastreamento, idealmente a partir dos 40 anos, para a população em geral, uma vez por ano. E, claro, a gente pode complementar isso com outros exames, como ultrassonografia, eventualmente ressonância para alguns casos, né? Mas sempre a mamografia, né? E eu tenho uma dúvida para tirar com você, e eu queria que você esclarecesse para as nossas pacientes, o nosso público. A mamografia, tem muitas mulheres que elas se incomodam porque aperta, né? E muitas também sentem dor. E elas me pedem, não, deixa eu fazer só ultrassom. E aí eu explico, não dá para ser ultrassom. Eu queria que você explicasse por que não dá para ser só ultrassonografia. Bom, a mamografia, hoje a gente fala que é o exame padrão para rastreamento. É um exame que tem uma baixa densidade, baixa radiação, tem uma radiação muito baixa nos padrões convencionais, inclusive sendo tomossíntese, né, que é uma mamografia 3D. E o tipo de exame que ele consegue enxergar a mama inteira. É um exame rápido, existe sim uma compressão que dependendo do dia pode doer um pouquinho mais, né? Porque nossa mama ela é sensível, então a gente tem que saber escolher o melhor dia para fazer a mamografia. E a mamografia, além de ver se existem nódulos ou assimetrias, ele consegue ver calcificações, que são os primeiros sinais de uns tipos de tumores. O que a gente não consegue enxergar no ultrassom, na ultrassonografia. Então, o exame ideal, essencial de todo ano é a mamografia. O ultrassom ele vem mais como um complemento. Se eu tiver alguma dúvida na mamografia, se é um nódulo, ou se é um cisto, se é uma lesão sólida, ou se é líquido, eu uso o ultrassom para esclarecer. Se eu precisar analisar ou fazer uma biópsia de uma imagem que está na mamografia, eu uso o ultrassom para tentar guiar essa biópsia pelo ultrassom, que é mais simples, né? Mas o exame que tem mais acurácia para detecção hoje é a mamografia. Existem os outros exames, né, de complemento, como ressonância, que são exames de exceção. Assim, a gente usa para alguns casos de muita dúvida ou para pacientes que têm alto risco genético. Né? Então, ele não é de rastreamento, a gente não usa de forma habitual, apenas quando existe alguns cenários específicos. Certo. Né? E tem a tomossíntese, que a gente tinha conversado um pouco antes sobre isso. A tomossíntese é uma mamografia também, mas é 3D. A tomossíntese é o exame ideal, na verdade, para a gente fazer, né? Ele deveria substituir, é um tipo de mamografia, a tomossíntese, mas a gente chama de mamografia 3D. Então, o que ele faz é a mesma compressão que a gente faz, mas ele tem muito mais acurácia que a mamografia convencional. Então, porque ele faz, além das chapas que a gente faz na compressão
assim, apertando de cima para baixo e de lado, né? Ele faz vários cortes, como se fosse uma tomografia mesmo. Sim. Ele vai rodando. Então, hoje a mamografia 3D ou tomossíntese seria o exame ideal para substituir a mamografia, né? Mas seria um exame que é um pouco mais caro, muitos planos de saúde não cobrem e no SUS ele não é amplamente disponível. Alguns centros têm e outros não. Mas, idealmente, né, hoje a indicação oficial, assim, a indicação do uso da tomossíntese é para mamas densas, né? Porque existem mulheres com mamas densas, mas também existem mulheres com mais de 40 anos, com mais de 50 anos, que podem ainda ter mamas densas. O que é que significa mama densa? Mama densa seria aquela mama... Nossa mama em si, ela está composta por gordura e tecido mamário, que é fibroglandular. Quando esse tecido fibroglandular é mais presente na mama, ele vai ser chamado de mama densa, né? Então, a mamografia, ela como é um raio-x, você vê preto e branco. Se ele ficar muito branco, a gente chama de mama densa. Então, quando é uma mama mais lipossubstituída, uma mama mais flácida, entre aspas, como acontece nos 60 anos. Quando a gente vai substituindo, né, o tecido mamário com gordura e vai caindo, ficando mais flácido. Ali a mamografia funciona muito bem, né? Porque é uma mama que tem gordurinha, fica mais transparente para avaliar a mamografia. É muito tranquilo avaliar a mamografia, mas mulheres mais novas, com 40 anos, 45 anos, muitas vezes podem ter ainda mama densa. Porque, né, ainda tá na idade. Muitas delas são férteis ainda, Então, nesse cenário, talvez o ideal seria iniciar com tomossíntese, né? Mas mama densa seria aquela mama que tem maior tecido fibroglandular. Tá. E menos gordura presente na mama. Né? E aí as minhas pacientes 60 mais, a maioria vem com a mama já mais lipossubstituída, né? Que é com mais gordura. Exato. Ju, e além, né, claro, a gente vai falar também aqui sobre o corpo e o cérebro durante essa faixa etária depois de 50 anos, que, né, já envolve a nossa menopausa. E tem tantas dúvidas minhas sobre o cuidado do cérebro e memória durante a menopausa, que inclusive também você estuda muito sobre isso. Isso aqui eu até peço licença a vocês para abrir aqui exatamente porque ela fala muito, né, que as alterações que vêm estão muito relacionadas a esse cérebro da menopausa. E aí, essas alterações relacionadas às ondas de calor, alterações de humor, alteração de memória, mas como é que essa memória ela vai estar? Com diminuição da velocidade de processamento, ou seja, meu pensamento ele fica mesmo mais lento. A mulher, ela, historicamente, ela é colocada para fazer múltiplas funções. Então, na hora que eu estou atendendo o telefone, eu também posso estar cozinhando, olhando meu filho, né? Então, a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e trabalhando também, às vezes até home office de casa. E essa capacidade de fazer multitarefas, ela diminui. Então, a sensação é de que, nossa, eu não estou conseguindo mais fazer as coisas que eu fazia antes. Ela é real, mas precisa de adaptação, né? Outras coisas que acontecem é dificuldade de se concentrar, lapsos de memória, a energia também está baixa, isso tem a ver com o processo cerebral, a libido também diminui, tem a ver com o processo cerebral, porque os hormônios diminuem, principalmente o estrógeno, que a gente sabe, e aí começam a ter essas mudanças entre o cérebro, ovário, e que também vai afetar as mamas, né, nesse processo. E dificuldades também para dormir, então começam a ter mais insônia. E aí todos esses processos, eles são chamados estão acompanhados ali na perimenopausa, acompanham mais 2, 3 anos e tem mulheres que ficam anos também, né, com esses sintomas, causando muito desconforto, piora da qualidade de vida. Ju, e a gente tem algumas estratégias, né, para melhora dos sintomas. A gente não vai exatamente falar sobre a reposição hormonal, mas além da reposição hormonal que vai melhorar todos os sintomas associados à menopausa, a gente tem outras estratégias que vão melhorar esses efeitos no cérebro, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Quais são nossas estratégias hoje para melhorar do sono, para melhorar da memória? E tem um assunto que é extremamente importante, que a gente sabe que o estrogênio, ele faz parte da saúde também neurológica das mulheres. A gente entra na menopausa e às vezes isso traz um risco para Alzheimer.
né? Pode ter outras predisposições associadas, mas tem alguma forma hoje da gente fazer uma prevenção, um diagnóstico precoce de Alzheimer? Então, o que acontece a gente vai ficando, como eu estava falando, né, com a velocidade de processamento menor, com lapsos de memória, vai tendo essa dificuldade de se organizar, o humor altera, a gente tem insônia. E aí, quando a gente faz testes cognitivos, fica limítrofe. A gente tem que ir acompanhando para ver como vai ser essa evolução. Porque ela tanto pode melhorar, como ela pode continuar estável. Se ela melhorar ou continuar estável, todas essas alterações a gente diz que estão relacionadas às alterações hormonais. Mas se ela continuar a fazer piora progressiva, aí já não é mais algo só hormonal. Tem alguma doença neurodegenerativa acompanhando, que a principal que a gente tem, que a gente fala, é Alzheimer. Mas a gente sabe que pode ter a demência vascular, Lewy, entre outras, né? Então, hoje não existem, a gente está começando a desenvolver exames séricos, né, que você dosa no sangue, tem exames já desenvolvidos para coleta de líquor, mas eles estão muito restritos hoje ainda à pesquisa clínica e são pacientes assim de exceção, quando a gente tem dúvidas específicas, é um Alzheimer precoce, ou estou em dúvida entre uma DFT e Alzheimer, aí eu vou lá, coleto um líquor ou faço algum exame mais específico. Por enquanto, é assim, mas eu acho que no futuro breve a gente vai começar a usar exame sim, já nessa fase. E a outra coisa que você perguntou é como previne, né? Sim. Então, uma coisa que eu sempre falo é a atividade física. Atividade física aeróbica, que são aqueles 150 minutos semanais de caminhada, corrida, ciclismo, que vale também bicicleta ergométrica, natação, né? Hidro também é bom, mas conseguir fazer natação, melhor. Então, esse é o aeróbico que a gente fala, dança também, 150 minutos por semana. Só que, fora o aeróbico, também tem o resistido. E aí, o que é que isso tem a ver? Produz endorfinas, que melhora o humor, melhora o sono também, vai melhorando, produz substâncias neurotróficas, ou seja, que estimula o sistema nervoso central. Então, exercício físico está mais que comprovado que serve para prevenir inúmeras dessas alterações. A alimentação equilibrada. O que é que seria essa alimentação equilibrada, né? A gente ter pelo menos 5 porções de frutas por dia, né, das mais variadas, a gente colocar as oleaginosas, que é para ser a base de formação do estrógeno, já que a gente está perdendo essa capacidade de produzir. Então, fala-se muito em ômega 3, né, por causa da dieta do Mediterrâneo, então a gente consegue encontrar na chia, castanhas também a gente precisa ir ingerindo. Outra coisa que é muito importante, que fala-se pouco, é ir no oftalmo para usar óculos e corrigir déficit auditivo. A gente já sabe que isso previne doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Sim. Né? Redução, a gente tem uma tendência a aumentar o peso. Então, adotar já estratégias para evitar, antes de começar a aumentar o peso, já vamos cortar agora. E, se uma vez aumentado, correr atrás de reduzir. Então, essas são as estratégias mais importantes. Vitamina B12 também é super importante a gente estar aumentando a nossa alimentação, no sentido de adquirir mais, e aí vem muito de proteína animal também. Quem é vegano precisa fazer reposição via oral. Quem tem cirurgia bariátrica também precisa fazer reposição via oral de B12. Sim. Tudo isso tem a ver com a memória e a prevenção do Alzheimer. E como é importante, né? Porque exercício físico a gente tem que fazer. Não apenas para a saúde neurológica, né? Saúde do cérebro, mas também para a saúde geral. Né? A gente vai falar um pouco aqui sobre a saúde óssea, e também funciona para a saúde óssea. Isso. Funciona como prevenção de tumores e cânceres que acontecem principalmente depois dos 40 anos, como é o câncer de mama, câncer do intestino,
Hoje a gente tem certeza de que fazer exercício físico vai diminuir essa chance em até 30% ao longo da vida. É muito Então, grande, 30%, é né, muita Brenda? coisa, é muita. E o que eu acho interessante também é que isso fica de dica. As pacientes que estão fazendo tratamento oncológico, quem consegue fazer atividade física, alguns estudos apontam, melhora no resultado. Seja cirurgia, exato. seja químio, né? Isso tem alguns estudos saindo. Sim, é muito a gente já tem impressionante. esses estudos hoje, né? Tem melhor resposta à quimioterapia e menores chances para recidivas, que são o tumor acontecer novamente. Então, hoje faz parte da nossa prescrição como médicos o exercício físico, daquilo que você falou, né? Tem que ser de forma constante, toda semana, num ritmo que seja habitual. Né? O ideal seria, claro, que sejam feitos 150 minutos por semana de exercício moderado, né? Isso. Acho que ninguém consegue, talvez, de um dia para o outro começar assim, mas já ter uma rotina pequena todos os dias já vai ajudar, né? Isso. Qualquer tipo de exercício físico já é bem-vindo para quem não faz. Isso, né? já mostra a melhora. Exato. Entre quem faz e quem não faz. E alguns pacientes também chegam para mim e dizem, mas eu sou muito ativo durante o dia. Perfeito. Se você é ativo durante o dia, tem que continuar. Se você dá mais de 8.000 passos, tem que continuar. Sim. Mas, para além disso, a gente sabe que isso é bom, mas não é suficiente. E né? você comentou sobre nutrição também, né? E eu sempre chamo a atenção de que o cuidado da pessoa, né, do paciente, tem que ser multidisciplinar. Né? Sim. A gente precisa de outros profissionais para ajudarem nesse cuidado. Perfeito. Nutricionista, educador físico. Perfeito. Se for necessário, um oftalmo. Exatamente. Né? Perfeito. Ju, e tem, eu acho que uma outra questão que é extremamente importante, que sempre eu recebo perguntas no consultório, que é sobre saúde óssea. Né? Essa é importante mesmo. Osteopenia, osteoporose, como a gente deve prevenir. A gente sabe que depois que a gente entra na menopausa, existe uma perda óssea contínua, né? E nós precisamos prevenir, né, que isso aconteça. Que aconteça uma doença do osso que é chamada de osteoporose, né? Que é um desgaste, uma descalcificação dos ossos. Isso. Mas também precisamos evitar quedas, né? Do idoso, né? Quando acontece mais fragilidade deles. Nesse sentido, Ju, como devemos começar a investigar a questão dos ossos? Em qual momento a gente deveria começar já a verificar se nós temos uma reserva boa de cálcio nos ossos? Se tem algum exame específico para investigação? E quais são as formas mais adequadas assim, de prevenção de osteoporose? Então, a osteoporose é bem prevalente mesmo, né? Mais na mulher do que no homem. No homem vai aparecer mais tarde. E é essa a questão, os hormônios, né? Quando começam a diminuir, aparece primeiro a osteoporose, quando é por questão hormonal, na coluna. E depois vai vindo para o fêmur. E é isso que você falou, começa a ter a descalcificação. Quanto maior for o percentual de cálcio pela nossa dieta, os estudos já mostram que você vai ter uma reserva de cálcio maior e uma predisposição menor a evoluir certo? E esse cálcio, ele é proveniente de onde? Do leite. Algumas pessoas não tomam leite, pode ser o iogurte. O queijo branco tem muito cálcio. E brócolis também tem cálcio. Existem outros alimentos que são ricos em cálcio, mas geralmente quem tem intolerância à lactose, muitas vezes a gente precisa suplementar com comprimido de cálcio. E aí o comprimido que a gente usa em geral é carbonato de cálcio. Se tem muita intolerância gastrointestinal, a gente vai para o citrato de cálcio, tá? Então, a gente precisa de ter uma quantidade de pelo menos 1.200 miligramas por dia de cálcio na dieta. Para quê? Para que você tenha a base, é como se fosse o tijolo para a construção do osso, né? Além do cálcio, a gente sempre está associado a vitamina D, que além de pegar sol e a gente produzir pela pele, a produção também com a idade, produção pela pele vai diminuindo, e aí muitas vezes a gente precisa lançar mão da suplementação. Hoje em dia a gente já recomenda para idosos 2.000 unidades de vitamina D por dia, para que essa vitamina D fique acima de 30, né? E de preferência acima de 40.
Quando a gente está com insuficiência de vitamina D, que é abaixo de 20, a gente vai fazendo a reposição de 50 mil semanal por 2 meses. Repete para ver como é que tá. Porque cálcio baixo, vitamina D baixa, é como se a gente estivesse colocando o pé no acelerador para osteoporose. Né? E aí, outra coisa também, eu estava falando anteriormente, da atividade física aeróbica, que você lembrou muito bem. O objetivo é 150 minutos por semana moderado, mas quando eu estou no consultório, a gente vai pactuando por onde começar, como começar e quanto tempo começar. Por quê? Porque para a prevenção de osteoporose e de quedas, a gente sabe que é preciso atividade resistida. O que é atividade resistida? É aquela que vai ter ganho de massa muscular. A OMS já recomenda, diz que para idoso não é suficiente fazer só atividade aeróbica, a gente tem que ter resistido, pelo menos 2 vezes por semana. Então, a gente vai pactuando com o paciente por onde quer começar essa atividade, ou onde o risco está maior. Se o risco for maior de queda, então eu vou priorizar a atividade resistida. De preferência com quem? Com o fisioterapeuta. E aí eu encaminho, solicito treino de força, marcha e equilíbrio para a prevenção de quedas. E tem como a gente identificar no consultório se aquele idoso ele tem um risco elevado para queda de forma bem simples. Pede para levantar e sentar 5 vezes da cadeira. Se esse levantar e sentar der mais de 15 segundos, o risco é altíssimo de queda. Então, a gente já tem que intensificar esse tipo de atividade que eu falei. Fora isso, proteína. Né? Por isso que exames que a gente usa é a densitometria óssea para ver a saúde do osso acima de 65 anos. Pode usar antes? Pode, se tiver fatores de risco maior, como uma esterectomia, menopausa precoce, que você faz esterectomia e retira os ovários, né? Ou então você teve que fazer algum tratamento e aí é uma menopausa química, né? Medicamentosa, que a gente fala, ou se a paciente espontaneamente entrou em menopausa precoce. Então, são fatores de risco para a gente pedir antes dos 65 anos. Mas, idealmente, é acima de 65 anos, a cada ano ou a cada 2 anos, a gente pode espaçar um pouquinho mais. E aí, a gente vai vendo se ela tem osteopenia. Tendo osteopenia, que ainda não é a doença osteoporose, a gente calcula. Tem uma calculadora que você vai lá na internet e faz que se chama Frax. Se a gente faz o Frax e dá um alto risco de fratura, a gente já começa a tratar a osteoporose. Porque até agora eu não falei de tratamento de osteoporose, eu só falei de prevenção. Exato. Você não pediu prevenção? Então, até agora tudo isso foi prevenção. Agora, se a gente faz a densitometria e dá osteopenia, que não é a doença, mas com risco de queda, fratura, aí tem que tratar. Perfeito. Aí a gente vai para bifosfonado, que vocês já ouviram falar, lendronato, risendronato, e aí tem várias marcas no mercado, ou injetável, ácido zolendrônico, ou denosumab, esses são os nomes genéricos, mas tem os comerciais. Tem o romosumab, Forteu. Então, tem várias medicações que a gente pode usar para tratar a doença óssea. E quando a gente faz a densitometria, que tem osteoporose, aí já é doença. Você já tem que tratar, você não tem que calcular nada. Ou o pior cenário, Brenda, pior, é quando o idoso já chega para a gente pós alguma fratura. Seja de coluna ou seja de colo de fêmur. Esse é o pior dos cenários. Por quê? Porque aí já é um tratamento junto com reabilitação. A gente tem que... Então, a ideia do acompanhamento precoce é evitar chegar nesse cenário. Mas, uma vez chegando, também tem tratamento, o idoso reabilita, a gente tem que, né, fazer... seja o que for para que ele recupere a função. Perfeito. Eu sempre falo que o geriatra é o médico que a gente deveria se preparar para ir, né? A gente não deve esperar ter doença para chegar no geriatra e tratar as doenças. Perfeito. O objetivo é que a gente chegue lá com 50 anos bem, apenas para prevenção de doenças.
né? E o que você falou, assim, saúde óssea não é apenas cálcio e vitamina D, né? A gente precisa associar exercício físico, nutrição. E você tocou um ponto muito importante que é a vitamina D, né? Suplementação. A suplementação principal deve ser nossa alimentação, né? Nutrição. Não tem como a gente fugir da boa comida. Uma boa alimentação é fundamental. Não apenas suplementação em comprimidos vai substituir tudo isso. Mas sempre que a gente consegue, sempre que a gente pode, dar suplemento de vitamina D. E no meu cenário, para câncer de mama, também existe, né, vantagens. Eu vi um estudo recente que você postou, exato, né? A gente tem algumas evidências de que a vitamina D, além de gerar vários benefícios em saúde óssea, para memória, a gente também tem vantagens na redução de câncer de mama, né? São estudos que não são tão robustos, mas que a gente já tem uma noção, assim, de que a gente precisa manter níveis séricos adequados à vitamina D. É a deficiência que traz, né, alguns problemas. Então, 30 níveis séricos acima de 30 nanogramas ou miligramas, se não me engano, sérico, é o ideal. A gente também não precisa, né, repor até 50 ou 100 ou extrapolar essas dosagens, né? Perfeito, porque também tem problemas. Exato. Né? Então, quero deixar claro isso. Então, quando a gente tem um nível sérico muito alto de vitamina D, a gente pode ter intoxicação. Exatamente. E a intoxicação aumenta cálcio, piora a função renal. E eu já tive pacientes que precisaram fazer diálise por causa disso. Exato. Então, eu acho que isso aí é extremamente importante para quem, né? Porque eu sei que existe, assim, muitas pessoas que chegam na internet e querem aplicar esse conhecimento durante, né, em casa, ou levar esse conhecimento para casa. Mas não deveria ser assim, né? A gente tem que sempre consultar com um especialista, ou com um médico geriatra, ou com um médico que está acompanhando, né? Para ver qual que é a melhor dosagem para usar. Porque se a gente pesar a dosagem e tomar de forma automedicada, você pode gerar um dano no seu corpo, né? Uma intoxicação. Pode. Então, fica a dica para quem gosta de ver né? as mensagens do Instagram. E, além disso, as minhas pacientes sempre vêm no consultório falando sobre colágeno. Colágeno em envelope, em pó, em comprimido. E eu queria que você comentasse brevemente se realmente a gente tem alguma vantagem usando colágeno para músculo, para osso, para articulação. O que é que tem? Não tem uma evidência tão grande, mas você pode usar o colágeno para aliviar dores de articulação quando não tem muita alteração na articulação, porque se já tiver osteoartrose estabelecida, aí não adianta, né? Para pele, mas para articulação, para musculatura, eu não tenho tanta evidência. Então, às vezes, vale a pena a gente investir em coisas que têm mais evidência. Agora, se você já estiver investindo em tudo, né? Tô com a quantidade certa de cálcio, de vitamina D, seja pela dieta, seja pelo comprimido, tô fazendo atividade física como tem que fazer, tô tratando se eu tenho alguma doença e quero investir mais. Aí você pode colocar o colágeno, mas trocar tudo isso pelo colágeno não é uma troca vantajosa. Ju, e também tem durante a nossa menopausa, né? Porque, se Deus quiser, a gente vai chegar também na menopausa. Existe uma mudança no nosso coração, né? Na saúde cardiovascular. E esse é o assunto de agora. Saúde cardiovascular da mulher, né? Depois dos 50 anos. A menopausa, com a queda do estrogênio, dos hormônios femininos, ela traz várias alterações, né? Queria que você comentasse um pouco como você faz essa avaliação durante essa fase, na avaliação do geriatra, no caso. E é tão importante esse ponto que você toca, né? Porque, assim, acima dos 75, esse risco cardiovascular vai diminuindo. Mas no contexto que a gente está agora, que é falando 50 mais, 40 mais, é muito importante, porque quando a gente começa a diminuir a produção dos hormônios, há uma tendência a gente a aumentar a quantidade de gordura. E a gente sabe que o risco cardiovascular começa a aumentar. Quando a gente fala de risco cardiovascular, o que a gente está querendo dizer com isso? Aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de infarto, de doenças nos vasos que a gente tem no corpo inteiro, né? E a gente precisa correr atrás, primeiro, de evitar o ganho de peso. Uma vez que ganhou,
tentar perder. Procurar ver como é que estão os níveis de colesterol. LDL, que é o colesterol ruim, e o HDL, que é o colesterol bom. Tem que ver também triglicerídeo, ver também como é que está a glicose, a hemoglobina glicada, para ver se tem diabetes ou pré-diabetes. A gente precisa ver também como que está o fígado, porque há uma tendência também a acúmulo de gordura, do jeito que começa a acumular gordura na barriga, que é onde a gente menos quer, no fígado também. E aí tem a famosa esteatose hepática. E uma vez tendo esteatose hepática, a gente tem que avaliar qual que é o paciente que tem risco de esteatohepatite evoluir para fibrose, né? Que aí a gente já vai enxergar de uma outra forma, que isso traz um risco. Outro também é ver a retina, porque hipertensão pode levar a uma retinopatia, doenças da retina, e aí prejudica a visão. O oftalmo é fundamental, né? Se tem diabetes, mais ainda. Outra coisa que a gente precisa fazer é ultrassom de carótidas, porque dependendo do nível de colesterol que a gente está, se a gente calcula o risco e esse risco é muito alto, a gente já tem que entrar com medicação, como as famosas estatinas, rosuvastatina, simvastatina, pitavastatina. A gente precisa dessas medicações para diminuir esse risco. E às vezes o colesterol está até bom, mas se tiver alguma lesão de órgão-alvo, aí a gente tem que intensificar o tratamento. E aí eu acho que tem coisas que as pacientes perguntam para você, né? Que exames que eu vou pedir para ver? Exatamente. Né? Quando começa? Que exames quais exames? Então, a gente começa a pedir ultrassom de carótida, pode pedir ecocardiograma ou eletro, ou ultrassom de membro inferior. Para quê? Para ver isso que eu tinha falado, risco cardiovascular. Se tem placa na carótida, se tem espessamento espessamento dos vasos da carótida também, né? Se tem hipertrofia do ventrículo esquerdo, que a gente pode ver tanto no eletro, como no ecocardiograma. Então, são esses os exames que a gente vai vendo. E se a paciente tem qualquer sintoma que faça a gente pensar que tem alguma isquemia no coração, né, uma doença arterial coronariana, a gente pede teste ergométrico ou cintilografia miocárdica. Outro para risco, que o cardiologista ele usa muito para estratificar a angiotomografia de coronárias. Então, eles fazem um score de cálcio para fazer essa avaliação de risco também. Então, como você falou, apesar do geriatra conseguir ver o paciente como um todo e individualizar condutas, eu sempre deixo muito claro, eu não posso ver sozinha. Então, às vezes, eu preciso sim do especialista mastologista, eu preciso sim do cardio, eu preciso sim do endócrino. Então, eu mando para os meus amigos, os meus colegas especialistas. E, além disso, a equipe multiprofissional, porque às vezes eu vou dizer, agora o que você precisa é de uma boa nutricionista para te orientar, ou fisioterapeuta, ou fono, né, para treinar deglutição, treinar fala. Perfeito. Geriatra não trabalha sozinho. Nem mastologista. A gente não consegue curar quase nada sozinho. Então, a gente precisa realmente da ajuda dos outros especialistas, né? Eu acho que isso a gente tem muito claro. E durante a menopausa, a gente sabe que fica muito difícil também perder peso, né? Sobrepeso, obesidade, assim. Quem tá na menopausa sabe quão difícil é perder 1 ou 2 quilos, né? Às vezes não basta fazer exercício físico e dieta. Muitas vezes a gente precisa recorrer à avaliação do endócrino para tomar algum análogo, alguma medicação extra para auxiliar. Então, durante a menopausa, acontece uma série de fatores que, né,
poderiam prejudicar a saúde cardiovascular, né? Então, essa avaliação precoce, exercício físico, nutrição, acompanhamento, isso aí faz toda a diferença na prevenção e para evitar complicações para quem precisa fazer o tratamento, né? Porque no fim o tratamento ele vem para evitar complicações mais graves, né, desse paciente no segmento. E que apesar de se falando da obesidade, cada vez mais a gente tem evitado fazer a bariátrica, né? Mas ela ainda é uma realidade, é uma necessidade, né? Sim, cirurgia bariátrica é uma grande ferramenta. Para poder ter a redução de peso, né? Sim, quando não dá certeza. certo essas medicações que você falou. Exato. Né? Que são essas novas medicações que já não estão tão novas, que a gente vê no mercado, né? Que é Os análogos de GLP-1, de GLP-1. né? Exato. A gente eu sempre converso com os pacientes sobre isso, porque hoje, assim, obesidade e sobrepeso é um fator comum, né, na população. Então, não é raro a gente ter pacientes com sobrepeso, obesidade. Mas a gente também entende o quão difícil é o controle. Né? E uma curiosidade, né? Que talvez a gente sabe, mas não está claro para quem está em casa. Mas a gente vai diminuindo o estrógeno, né? Os ovários diminuem a produção do estrógeno. E aí, o que é que acontece com o corpo? Alguma outra região vai ter que produzir. E aí, a gente começa a aumentar a gordura para produzir estrona, que é o substituto do nosso corpo do estrógeno. Então, há uma tendência mesmo a aumentar peso. Exato. O metabolismo também diminui, então não é fácil. Por isso que, assim, ao menor sinal de que está aumentando o peso, já vamos cortar. Peso está alto, vamos atrás de perder. Mesmo que seja com medicação. Sim, perfeito. E eu encaminho sim para os endócrinos, quando eu preciso de uma medicação mais específica. Sim, sim. E aquilo que você comentou, né, sobre a cirurgia bariátrica, hoje a gente vai recomendar. A gente pede para avaliação para o gastro, né? A gente pede avaliação para o gastro para ver se ele tem indicação de bariátrica ou não. Esse paciente que teve falha em outras terapias, né? Porque a bariátrica, assim, muitos, né, podem ter um preconceito com a cirurgia bariátrica porque acham que é uma falha ou, enfim, o paciente desistiu, mas na verdade não é assim. Não é. Ele é uma grande ferramenta que hoje a gente tem comprovação de que a cirurgia bariátrica, ela, pelo fato dele perder peso, ele traz uma soma de saúde cardiovascular, ele diminui o risco de doenças oncológicas, como é o câncer de mama, como é o câncer do intestino. Então, sempre que estiver indicado, né, eu acho válido a integração da gastrocirurgia para a cirurgia bariátrica, no caso, né, nesses pacientes. E que, em geral, no meu entendimento, onde eu trabalho, tem uma equipe, tem um grupo de obesidade. Então, sempre tem um endócrino lá, que ele diz, aqui a medicação não está dando certo, ela já está fazendo o acompanhamento com a psicoterapia, já está com a nutrição, vamos precisar de fazer a cirurgia. E é necessário, porque a gente fala da saúde cardiovascular, mas tem a sobrecarga do peso no joelho, que aí vai causar osteoartrose de joelho, alteração de mobilidade no futuro. Tem a osteoartrose de coluna, que causa dor e limitação também. Então, o sobrepeso traz todos esses problemas também, né? Perfeito. Ju, a gente tem outro assunto que é extremamente importante e frequente, né? Da gente ouvir no nosso dia a dia com nossas amigas, com nossas mães, enfim, com a família. Dor durante a menopausa, alterações do humor, que a gente sabe que acontece com frequência, e também alterações do sono, ou inclusive insônia, né? E quando eu falo de insônia, não apenas para conciliar o sono, mas também acordar ou ter um sono muito superficial. Existem hoje algumas, né, estratégias para controlar esses sintomas, até para amenizar, né? Algumas a gente consegue amenizar. Queria que você, né, você é uma especialista também em tratamento da dor, então queria que você ajudasse um pouco a entender como a gente consegue, né, ter um diagnóstico mais assertivo e um tratamento também para alívio. Então, é bem complexo mesmo, né? Porque a gente tem vários fatores aí. Então, vem na perimenopausa, vem essas alterações do humor, seja para tristeza, para a depressão, né? Ou também a ansiedade, que são os dois mais importantes. Algumas pacientes que já têm a fibromialgia também pode ficar mais intenso. E a fibromialgia é um conjunto, né? De alterações do sono,
de alterações de dor em todo o corpo, ou em mais de uma parte do corpo, fadiga, e a gente tem também as alterações de humor também na fibro, por isso que aumenta tanto na perimenopausa a incidência, né, desses sintomas. E uma coisa também que é importante da insônia, que é não só os hormônios que vão alterar a arquitetura do sono, mas muitas vezes a obesidade pode levar a síndrome da apneia obstrutiva do sono, né, a SAOS. E a gente precisa dar o diagnóstico se aquela alteração de sono é da perimenopausa ou se é da apneia do sono. Então, às vezes, a gente precisa pedir uma polissonografia para entender melhor. Então, se tem um número muito grande de apneias, a gente vai tratar com CPAP, que ajuda a melhorar o risco cardiovascular, que a gente já conversou muito, né? Previne AVC, diminui hipertensão, melhora a memória também. Então, tem algumas alterações de memória que é por apneia obstrutiva do sono. Então, viu que é isso? Ok. Então, já fez um checklist. Ah, não é por apneia. Então, a gente vê se esse sono está mais superficial, que é o que acontece muito com as alterações hormonais. O sono vai ficando superficial. E aí, como fazer para aprofundar esse sono, né? Então, existem as estratégias de higiene do sono, que a gente é como se fosse fazer o cérebro voltar a compreender os sinais que a gente tem que dormir, né? A gente pode lançar mão da terapia cognitivo-comportamental especificamente para a higiene do sono. Pode usar medicações também, porque às vezes precisa recorrer a medicações, principalmente se afastou a apneia do sono, que aí a gente usa trazodona, Donarém, que é muito bom para induzir e para manter o sono. A gente pode usar também quando a gente percebe que essa insônia está associada à alteração de humor, os antidepressivos, que aí a gente pode usar sertralina, escitalopram, são medicamentos para classe de medicamentos tanto para ansiedade como para depressão. Então, se a insônia tiver associado à alteração de humor e a gente afastou as outras causas, então a gente usa essas medicações. Mas você também me fez uma outra pergunta, que é dor. Então, às vezes tem dor, ou dor no corpo inteiro por osteoartrose generalizada, ou aquela dor da fibromialgia que às vezes fica indefinida ou em mais de uma articulação, ou a mialgia, né, que é a dor muscular, ou você tem sensibilidade ao toque. Mudanças de temperatura também o corpo interpreta como sendo dor. E aí a gente já usa outra classe de medicações quando você tem dor, humor e principalmente esse componente de fibromialgia, que aí já são os duais, que é a duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, porque eles ajudam a controlar a dor também. Então, às vezes tem paciente que não tem alteração de humor, mas tem muita dor, eu começo por essas medicações. E eu digo, se você for ler a bula, lá vai estar dizendo que é para ansiedade e depressão. Mas se você olhar mais abaixo, tem também que é para dor. E para você, eu estou começando para dor. E tem uma coisa que a gente não falou, mas as mulheres que estão na menopausa têm os calores. Então, junto com tudo isso, ainda vem aquelas alterações vasomotoras que são os calores. E a gente pode usar a venlafaxina e desvenlafaxina, que ajuda no humor, ajuda na dor e também nessas ondas de calor, né? Tem o extrato de amora que a gente usa. E eu lembro que você tinha falado também que tem uma medicação, né? Nova para essas ondas de calor, que não tem no Brasil, mas que tem fora, né? Sim, o Vezoa. Ela foi liberada pela FDA, né, nos Estados Unidos, mas aqui na Anvisa a gente ainda não tem regulação para trazer para o Brasil. Mas ela é específica para os sintomas vasomotores, não é? Para o fogacho. Para o fogacho. Para aquela onda de calor. Hoje é extremamente importante esses sintomas, né? Eu acho que a gente talvez não fala tanto disso, mas é extremamente comum no consultório. Alteração do humor, dor na articulação, alteração do sono, que
pelo geral, vai acontecer de uma forma ou outra nas mulheres, na menopausa, né? Não, e o que me preocupa é que isso é naturalizado. Aí diz, é porque tá na perimenopausa, então é natural. Exato. Não, acontece, mas se tá causando comprometimento da qualidade de vida, a gente tem que cuidar. E precisamos cuidar disso, né? Tratar para aliviar, porque a gente não precisa viver assim. Não. A gente tem ferramentas para corrigir. Foram todas aquelas que você já citou antes. E dentro disso também a gente não pode esquecer do exercício físico, né? Como ele tem uma função tão importante. O exercício físico, a musculação para dor vai aliviar. Exatamente. Musculação para humor vai ajudar também ao controle. Para alteração do sono também alivia. A psicoterapia é uma ferramenta extremamente importante, né? Cognitivo-comportamental. E tem outra ferramenta que eu gosto muito de prescrever, que é muito difícil de fazer, que é a meditação. Meditação, ela faz um controle, assim, das emoções, né? A respiração profunda também traz esse benefício. Tem um estudo que não tem muito tempo de ter sido publicado, mas ele relata que respiração profunda por alguns minutos durante o dia, ele já traz alívio em dores. O estudo tem relação com dores oncológicas, né? Mas apenas respiração profunda durante 15 a 20 minutos por dia, ele melhora a qualidade de vida. E eu vou te dizer que nem é só dor. A respiração também alivia ansiedade, o humor, a ansiedade, porque se eu tivesse a imagem aqui, eu ia mostrar para vocês que estão acompanhando a gente. A gente tem um sistema nervoso simpático e o parasimpático, que ele é autônomo, funciona independente da nossa vontade. E de todas as estruturas que o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que eles inervam, a única que a gente pode controlar é a respiração. Então, a gente ativa o parasimpático, que é a do relaxamento, a partir da respiração. Porque todas as outras a gente não consegue controlar. Então, quando a gente respira, a gente ativa voluntariamente o parasimpático, que é o do relaxamento. E não é quando a gente respira rápido, porque se a gente respira rápido, a gente está ativando o simpático, vai ficar mais ansioso. É respirar em 3 segundos, pausa 4 e solta devagarzinho em 6. Se tiver dificuldade de soltar pelo nariz, que faça o biquinho e solte pela boca devagarzinho. Porque o importante é respirar e fazer esse controle. Expiração sempre maior que a inspiração. Isso é fundamental. Perfeito. Então, esse tipo de ferramentas, né? Respiração, meditação, exercício, nutrição, elas têm que fazer parte também da nossa prescrição, né? Para gente chegar naquilo que a gente quer, que é envelhecer bem. E existem aplicativos. Sim. Então, às vezes, a gente precisa de um profissional do nosso lado, mas é para ir acompanhando. Eu mesmo já fiz mindfulness. Foi muito bom. Mas, às vezes, não dá para ter. E tem muitos aplicativos para isso, né? Tem algumas facilidades hoje, né? Graças a Deus. E lembrando que também tem a reposição hormonal, que no começo você falou, mas que não ia ser o foco aqui, porque a gente precisa, próxima vez, convidar uma gineco, né? Sim, com certeza. A gente vai trazer para a gente ampliar esse conhecimento, mas o que a gente trouxe hoje, eu acho que já muitas vezes, muitas coisas a gente não consegue apenas controlar com reposição hormonal. Não é apenas a reposição hormonal que vai dar saúde óssea, não vai ser ela que vai melhorar o humor. A gente precisa fazer uma soma de todas as terapias que a gente tem. E não é apenas medicação, não é apenas suplementação. Ela tem a ver com mudança de hábitos de vida, né? E com adquirir novos hábitos, né? Como meditar, caminhada, psicoterapia, que eu acho que todo mundo... Tem gente que tem preconceito em fazer psicoterapia. Então, esse tipo de mudanças fazem a diferença na qualidade de vida das mulheres. Faz né, muita diferença. E eu não queria deixar também de falar sobre as mulheres que estão com câncer de mama e que passaram por esse processo, né? Que a gente tem a menopausa talvez um pouco mais intensificada, os sintomas pelo fato de usar anti-hormônios, né, que a gente chama de hormonioterapia. Anastrozol, tamoxifeno, eles intensificam esses sintomas. As mesmas ferramentas que a gente falou aqui hoje, elas funcionam para elas.
tem algumas restrições, a gente precisa saber sempre se a medicação que vai prescrever não tem interação com a medicação que está tomando a paciente. Então, tamoxifeno, anastrozol, elas têm algumas restrições, né? Para quem usa sertralina, a gente pede para trocar por alguma outra medicação que não tenha a mesma via de absorção. Então, isso tem que ser sempre conversado né, no consultório com o médico que está cuidando da paciente para não prejudicar o tratamento oncológico e mesmo assim conseguir uma boa qualidade de vida das mulheres, né, Ju? Ju, foi um papo excelente, foi muito obrigada por você ter vindo hoje pra gente conversar sobre isso. Obrigada por convidar também, foi muito bom, adorei a experiência. Obrigada. E não sei se você tem alguma mensagem, né, para as mulheres que vão assistir, se você quiser dar alguma mensagem, centrar os pilares do nosso cuidado. Eu acho que o principal a menopausa é um desafio, mas é uma fase natural da vida da mulher. Por muito tempo foi associada à velhice. Envelheceu. É um desespero. Não, tem turbulências que dá pra gente ir enfrentando e superando. Assim como, se a gente lembrar lá atrás, a primeira menstruação teve suas turbulências, a gravidez tem suas turbulências, a menopausa também. E a gente tem que cuidar com os pilares, né? Básicos, que é como a gente falou, a atividade física, o sono, as estratégias para regular o estresse, né? Todas essas estratégias vão ajudando a gente a enfrentar os desafios que vão aparecendo nessa fase. E lembrar, depois de 3 anos, a tendência é que a gente vá aumentando a nossa satisfação com a vida. Por quê? Porque esse cérebro está se preparando para focar naquilo que é mais importante nessa fase. Perfeito. Obrigada, Ju.